Bom dia, alunos do nono ano, né? Vamos à explicação de mais um conteúdo: média, aritmética, mediana, moda e amplitude. Aí nós temos um exemplo: uma escola promoveu uma campanha de arrecadação de alimentos que durou uma semana. O gráfico a seguir mostra a massa, essa massa dada em quilo, de alimentos arrecadados em cada dia. Então, no domingo, foram arrecadados 250 quilos de alimento, na segunda, 200 quilos, na terça, 300, na quarta, 150, na quinta, 300, na sexta, 200 e no sábado, 2.100 alimentos. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é a média aritmética. Vou colocar aqui MA, média aritmética. Como é que se calcula a média aritmética? Vamos prestar atenção. Você vai somar a quantidade de alimentos arrecadados durante a semana, ou seja, do domingo que foi 250, mais da segunda que foi 200, mais da terça que foi 300, mais da quarta que foi 150, mais da quinta que foi 300, mais o da sexta que foi 200, mais o do sábado que foi 2.100 quilos de alimento, 2.100 quilos de alimento, tá certo? Então você vai somar do domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado a quantidade de alimentos e vai dividir, tá certo? Você vai dividir isso aqui pela quantidade de dias, não é isso? Então foram quantos dias? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, do domingo ao sábado. Então, dividido por 7, tá certo? Então, dividido por 7. Aí, vamos continuar aqui. Então, eu vou calcular a média aritmética. Então, a média aritmética, eu vou somar todos os alimentos arrecadados a cada dia, não é isso? 250 mais 200, 450, mais 300, 750, né? 750 mais 150 dá 900, 900 mais 300, 900 mais 300 dá 1.200, 1.200 mais 200 dá 1.400, 1.400 mais 2.100 vai dar 3.500, tá certo? Então vou ter 3.500 dividido por quanto? Por 7. É isso? Então você vai dividir 3.500 por 7 para determinar aqui a média aritmética. Então a média aritmética vai ser 3.500 dividido por 7. 3.500 dividido por 7. Então, ó, 3 não dá para dividir por 7. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35 para 35. Sobra nada. Sobrou aqui 2 zeros, eu posso acrescentar aqui no quociente. Então, 500... Não é isso? É a média aritmética. O que isso quer dizer? Que foram arrecadados, em média, 500 quilos de alimento por dia. É uma média que eles fazem. Não é isso? É uma média que eu acabei de fazer. Uma média da quantidade de alimentos que foram arrecadados a cada dia. Teve dias que foi arrecadado menos, teve dia que foi arrecadado mais do que 500. Nós temos aqui uma média aritmética. Vocês observaram? Soma todos a quantidade, no caso aí, de alimentos, divide pela quantidade de dias. Foram 7 dias. Deu quanto? 500, tá certo? Agora nós vamos para quem? Para mediana, tá certo? Para calcular, determinar a mediana é o valor que fica no meio, ao meio, não é isso? Mas para calcular a mediana, vamos prestar atenção aqui, ó. Para calcular a mediana, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai ter que organizar, tá certo? Essas quantidades que nós temos aqui na ordem crescente, do menor para o maior. Então vamos observar, quem é o menor de todos? 150. Então vou colocar aqui, ó, 150. Depois, quem é? 200, não é isso? Depois 200. Observe que o 200 eu tenho duas vezes, não é isso? Então vou ter que colocar 200 duas vezes, ó. 200 na segunda e 200 na sexta. Depois 250, não é isso? 250. Logo depois o 300, não é isso? Aí vem o 300.
Só que o 300 eu tenho duas vezes, então eu vou ter que repetir. E por último, 2.100, não é isso? 2.100. Beleza. Tá organizado, ó. 150, 200, 200, 250, 300, 300, 2.100. Na ordem crescente, do menor para o maior, tá certo? A mediana é justamente o valor que fica ao meio, no centro, tá certo? Então, o que seria a mediana aqui? A mediana seria 250. Mediana seria 250. Por quê? Porque mediana é justamente o valor que fica aqui no meio, ó. Depois do 250 fica 3 números. E antes do 250 fica também 3 números. Vocês observam. 3, 3. Então, quem é a mediana? Vamos chamar a mediana de ME. Então, a mediana é 250. Beleza? Agora, já bem simples, né? A mediana. Agora, vamos para a moda. Moda. As meninas vão pensar que é coisa de roupa, né? Mas não é não. Moda. Moda é aquele valor que aparece com mais frequência. São os valores que aparecem com mais frequência. Como assim, Leonardo? Os valores que aparecem com mais frequência, aqueles que se repetem mais vezes. Então, por exemplo, aqui, o 250, ele aparece quantas vezes? O 250, ele aparece apenas uma vez. Tá certo? 250 aparece apenas uma vez. Então vamos colocar assim, ó. Aqui eu vou colocar os quilos de alimento e aqui eu vou colocar a frequência, tá certo? O que é a frequência? É a quantidade de vezes que se repete, tá certo? Então 250 apenas uma vez. Vamos colocar na ordem crescente. Vamos começar pelo 150, tá certo? 150. O 150 ele aparece apenas uma vez, não é isso? Agora vamos para o 200. Vocês observem que o 200 ele aparece duas vezes. Então 200 ele aparece duas vezes. Então duas vezes a frequência dele aqui é 2. Então porque ele aparece duas vezes, tá certo? Agora o 250. O 250 ele aparece também apenas uma vez, não é isso? Depois o 300. O 300, vocês observam que ele aparece o quê? Duas vezes. O 300 ele aparece duas vezes. E por último aqui, o 2.100. 2.100. O 2.100 ele aparece quantas vezes? Também apenas uma vez. O 2.100 ele aparece apenas uma vez. Então a frequência que é 1. 150 apenas uma vez. 200 duas vezes, 250 uma vez, 300 duas vezes, 2.100 apenas uma vez. A moda, vou chamar aqui de MO, tá certo? Nesse caso aqui eu tenho duas modas. Por que, Leonardo, eu tenho duas modas? Porque eu tenho aqui dois números que aparecem mais vezes. Quais são os dois números que aparecem mais vezes? O 200 e o 300. Todos os dois aparecem o quê? Duas vezes. O 200 aparece duas vezes, o 300 ele também aparece duas vezes. Então, quem é a moda aqui? A moda é 200 e quem? E 300. Nesse caso aqui, eu vou ter duas modas. Por quê? Porque ele aparece o 200 duas vezes e o 300 duas vezes. A maior quantidade de vezes, tá certo? Então, duas modas. E por último, a gente vai para amplitude total. Eu vou chamar aqui amplitude total. Amplitude total. Eu vou chamar de AT, tá certo? Vamos fazer aqui, ó. Amplitude, tá certo? A amplitude total, tá certo? Como é que se calcula a amplitude total? Você vai pegar o menor valor da frequência, tá certo? O menor valor, qual é a menor quantidade arrecadada? 150. E o maior valor, qual é o maior valor arrecadado? 2.100. Você vai pegar o maior, 2.100, e vai subtrair do menor, que é 150. Então a amplitude vai ser de quanto? Você vai diminuir 2.100, fazer a diferença entre 2.100 e 150. Então 2.100 menos 150 dá quanto? 1.950.
150. É amplitude. A amplitude é o quê? O maior valor menos o menor. A diferença do maior pelo menor. Então, 2.100, que é o maior, o menor menos o menor, que é 150. 2.100 menos 150, eu vou ter 1.950. Então, aí está explicado o que é média aritmética, mediana, moda e amplitude, tá certo? Aqui eu criei mais um exemplo para a gente ter uma noção, tá certo? Mais uma noção sobre o conteúdo estudado. Aqui eu tenho uma idade de 10 alunos, tá certo? A idade, vamos supor que eu estava numa sala de 9º ano, fiz a entrevista com 10 alunos e perguntando a idade de cada um. E eles responderam. Um respondeu que tinha 13, outro 16, 17, 12, 13, 13, 16, 12, 14, 14. Tá certo? Então, primeira coisa, vamos calcular a média aritmética. MA, média aritmética das idades desses alunos, tá certo? A média aritmética das idades desses alunos. Como é que eu vou fazer? Vou pegar todas as idades aqui, vou somar. Então, 13 mais 16 mais 17 mais 12 mais 13, ó. 13 mais 16 mais 17 mais 12 mais 13 mais 13 novamente, mais 16, mais 12, isso, mais 14, mais 14, é isso? Dividido, vou dividir aqui por quem? Vou dividir por 10. Por que por 10? Não são 10 alunos entrevistados? Então vou dividir por 10. Somei as idades de todos, 13 mais 16, mais 17, mais 12, mais 13, mais 13, mais 16, mais 12, mais 14, mais 14, e vou dividir por 10. Então, vou calcular aqui a média aritmética. Vamos lá. 13 mais 16 dá quanto? 29. 29 mais 17, 46. 46 mais 12, 58. 58 mais 13, 71. 71 mais 13, 84. 84 mais 16, 100. 100 mais 12, 112. 112 mais 14, 126. 126 mais 14, 140. Então, aqui deu 140. A média aritmética vai ser 140 dividido por quem? Por 10. Então, vou calcular aqui a média aritmética. Média aritmética vai ser 0 e 0 eu posso cancelar. 14, não é isso? 14 dividido por 1, 14. Então, eu posso dizer aqui que a idade média desses alunos, não é isso? É de 14 anos. Agora, nós vamos calcular o quê? Calculando a média aritmética. Aqui foi a média aritmética. Agora nós vamos calcular, vamos determinar o quê? A mediana, certo? A mediana, para determinar a mediana, a gente vai escrever as idades deles na ordem, não é isso? Crescente, do menor para o maior. O 12, ele aparece, o menor que eu tenho é 12, então ele aparece duas vezes, então vou colocar aqui, ó, 12, 12, não é isso? O 13, ele aparece 1, 2, 3 vezes, então 13, 13, 13, porque é 3 vezes que ele aparece. Agora, o 14, 2 vezes, 14, 14. Agora, não tem o 15, aí o 16 também aparece 2 vezes. 16, 16. E o 17 ele aparece uma vez. 17, beleza? Então, a mediana é o valor que fica no meio. Mas não, Nath, quando o número é ímpar, ele tem o valor central. Mas como o número é par, como é que a gente faz? A quantidade de números aqui é ímpar, vou ter o valor central. Por exemplo, 5. Então eu tenho 2, aí eu tenho o valor central e depois eu tenho mais 2 para formar os 5. Mas quando é par, tem 10 elementos aqui, ó, 10 alunos. O que é que eu faço? Vou pegar os dois centrais, tá certo? Vou pegar os dois, ó. Ó, vou pegar o 13 e o 14.
tá certo? Os dois centrais. Ó, porque vai ficar, ó, 4 antes do 13 e do 14 e vai ficar 4 depois do 13 e do 14, tá certo? Ó, ficou 4 para cá e 4 para cá. Mas o que é que você vai fazer com esse 13 e o 14? O 13 e o 14 é a mediana? Não, pessoal. O 13 e o 14 eles não são a mediana. A mediana seria a média aritmética deles dois. Ó. Eu vou pegar esse mais esse, 13 mais 14, e vou dividir por 2. Não é isso? Porque são dois números, 13 e 14, 13 e 14, e vou dividir por 2. 13 mais 14 é 27, dividido por quem? Por 2. Quanto que é 27 dividido por 2? 27 dividido por 2 vai ser igual a 13,5. Então, a mediana é 13,5. É um valor que vai estar aqui entre 13 e 14, ó. 13,5. Ele vai estar aqui, ó, entre 13 e 14. 13,5. Ou seja, vai ficar 4 valores, vai ficar os 5 valores à direita de 13,5 e vai ficar 5 valores à esquerda de 13,5. Mediana, tá certo? Vamos agora para a moda. Moda, tá certo? Na moda, vamos, como é que vocês lembram, né? A moda é um dos mais simples. É aquele que aparece com mais frequência. Aqui eu vou colocar a idade, tá certo? E aqui vou colocar a frequência que essa idade aparece, não é isso? Vamos começar pelo menor, o 12. O 12, né? O 12 é o menor. O 12 aparece 2 vezes. Então, 12, a idade 12 aparece 2 vezes. Então, 2 vezes ele tem nós temos aqui no exemplo. Agora o 13. O 13 ele aparece quantas vezes? 3 vezes. Ó. 1, 2, 3. Então, o 13, coloca aqui o 13, ele aparece 3 vezes, tá certo? O 14 ele aparece 2 vezes. Ó. O 14 aqui, ó, 2 vezes. Então, o 14, ele aparece 2 vezes. 14 aparece 2 vezes. Beleza? Agora, o 15 não temos. O 16, ele aparece 2 vezes. Ó. O 16 2 vezes e o 17 uma vez. Só para a gente confirmar aqui. Ó. 16 2 vezes, 17 aparece apenas uma vez. Então, quem é a moda? A moda é aquele valor, aquela idade que aparece, que se repete mais vezes. Então, quem é? É o 13. Porque o 13, ele aparece quantas vezes? 3 vezes. Então, a moda aqui é 13. Beleza? Pronto. E por último, nós temos a amplitude. Amplitude. Não é isso? Para calcular a amplitude, vou chamar aqui, vamos determinar aqui a amplitude, você vai pegar a maior idade. Qual é a maior idade? 17, não é isso? A maior idade, que é 17, e vai subtrair da menor idade. Qual é a menor idade aqui? 12. Menos 12. Você vai pegar a maior menos a menor. Quanto que é 17 menos 12? 5. Então a amplitude é igual a 5. Então, pessoal, agora eu vou passar a atividade para vocês. A atividade, ela é a atividade da página 74, beleza? A questão 1, não é isso? Na letra A, vocês vão deixar 3 linhas. Na letra B, tá certo? Vocês vão deixar na letra B umas 6 linhas. Na letra C, tá certo? Na letra C, vocês vão deixar umas 7 linhas. Na letra D, vocês vão deixar umas 5 linhas, tá certo? Questão 2. Na questão 2, tá certo? A questão aí abaixo, vocês vão deixar na letra A, vocês vão deixar 3 linhas. Na letra B, vocês vão deixar deixa aí umas 3 linhas também. Agora a questão 3, tá certo? A questão 3. Na questão 3, vocês vão fazer o seguinte, letra A, vocês vão deixar pelo menos
umas 6 linhas. Letra B, vocês deixam pelo menos umas 6 linhas. Letra C, umas 4 linhas ou 5. Letra D, 5 linhas a C. D, vocês deixam umas 3 linhas. Letra E, umas 5 linhas, tá certo? Aí na questão 4, tá certo? Na letra A, na questão 4, você deixa umas 5 linhas. Na letra B, você vai deixar pelo menos umas 4 linhas, umas 3 linhas. Então é isso, pessoal. Tenham todos uma boa aula e até a próxima, se Deus quiser, tá certo?